Bom dia. Enfim, dando sequência, pessoal, é inegável não começar falando de renda fixa sem falar do cenário macro, né? Então, só corroborando aqui o que o Júlio trouxe no mês de setembro, um pouco daquilo que a gente vinha comentando, os aspectos inflacionários e aliados a esses problemas nas cadeias produtivas. Então, a gente tem visto uma inflação não tão temporária assim, e todos os bancos centrais, praticamente todos os bancos centrais no mundo, vêm discutindo altas de juros e retirada dos estímulos. Aqui no Brasil, a gente teve as leituras de inflação mensais, né, pressionadas, como o Caio também mencionou, e só para quantificar, né, a gente teve no mês de setembro a divulgação do IPCA fechado de agosto. Ele veio em 0,87 contra uma expectativa de 0,71, só para ficar na cabeça de todo mundo. E a gente teve o IPCA 15 de setembro, ele veio em 1,14 contra uma expectativa de 1,04, trazendo a inflação em 12 meses para 10,05. E no mês a gente também teve a reunião do Copom, levando a taxa de juros para 6,25, indicando que vai para um patamar que a gente na SPA Asset espera que atinja 9,25. Inegavelmente, para a renda fixa, quando a gente olha, né, de uma forma ampla, né, esse cenário de juros mais altos traz demanda para essa classe de ativos. E quando a gente pega os dados da indústria de fundos, né, a gente vê que realmente o mês foi muito forte. A renda fixa captou 34 bilhões de reais, tá, no mês. Então, por mais que o cenário macro, né, ainda traga muita incerteza, a gente começa a ver realmente essa migração para renda fixa bem diferente, né, do que a gente percebeu no início do ano passado, que a gente tinha incerteza por conta do Covid, mas mesmo assim, né, os juros, baixos não corroboraram uma alocação massiva em renda fixa. Quando a gente olha ainda reflexos, né, desse movimento nos juros, os índices de mercado da Anbima, eu sempre gosto de comentar também, né, sobretudo aqueles indexados a IPCA, tiveram resultados bem díspares no mês de setembro. E vale bem mencionar também. Quando a gente para olhar o IMAB, a família IMAB, a gente pega o IMAB5, que é aquele índice que carrega os papéis que vencem até 5 anos, ele teve um retorno de 1% no mês. E a gente vai perguntar, poxa, mas a taxa de juros subiu, né? O Júlio comentou que o time macro está tomado nos juros, etc. Sim, é verdade. Quando a gente para olhar a curva de juros no mês de setembro, os juros curtos, né, eles subiram 70 pontos base, né, aí dependendo do vértice ali, o curtinho 70 pontos base, e ali os intermediários entre, enfim, novembro 21, né, novembro desse ano ali, abril do ano que vem, 0,50, e os juros longos 70 pontos base, 60 pontos base. As NTNBs subiram um pouco menos, muito por conta desse movimento da inflação implícita, né? Então a gente teve um aumento, uma alta da inflação implícita dos papéis, então as NTNBs abriram menos que o juro longo, né? E o reflexo disso é naturalmente uma inflação implícita mais alta. E aí quando a gente para, né, voltando para os índices de mercado da Anbima, o IMAB5 ele teve um retorno positivo de 1%, né? Então, muito por conta desse carrego da inflação, né? A gente tem uma leitura de 1% no mês, e também por conta de, enfim, a gente vale lembrar aqui que o mercado, né, por conta dessa incerteza geral, né, dessas leituras de inflação, etc., o mercado começou a precificar altas mais contundentes de juros na curva, né, e aí o presidente do Banco Central, num evento que ele fez, o último dia antes do período de silêncio para a reunião do Copom, ele falou que o Banco Central não ia aumentar o ritmo de altas, que ia ser de 100 pontos base, e aí teve uma descompressão da curva, e isso acabou corroborando aí o movimento nessa parte mais curta, e as NTNBs tiveram essa performance, as NTNBs curtas tiveram essa performance positiva. Quando a gente para olhar uma B5+, aquele mais longo, teve um retorno negativo de 1,26%, e no ano já tem um retorno negativo de 6,63%. Quando a gente para olhar aí uma B5, né, a gente tem um retorno positivo de 2,5%. Então, mesmo dentro da renda fixa, tem retornos díspares, né, e por mais que a gente veja uma migração, né, massiva para essa classe de ativos, o investidor, na nossa visão, tem que ter atenção e entender onde é que quer se posicionar, né, porque acho que essa incerteza ainda vai trazer bastante volatilidade para alguns vértices, para algumas classes de ativos dentro da renda fixa. Afunilando para o crédito, a gente tem, inegavelmente, a continuação de um bom momento. Então, poxa, a gente vem corroborando isso aqui em todas as nossas interações.
A gente tem uma demanda muito grande, então, poxa, esse fluxo, né, para renda fixa está sendo direcionado também para os fundos de crédito, né, não são os fundos soberanos, mas os fundos de crédito. E, poxa, o investidor já percebeu, né, que uma Selic terminal de 9, entre 8 e 10%, né, meio que teve alguém comentou isso esse mês, eu não me lembro quem foi, que é o sweet spot ali dos juros, né, e para os ativos de crédito, que você tem ali um carrego, né? Você tem uma taxa de carregamento nos fundos acima de 1%, quando você olha uma Selic terminal de 9%, estamos falando de retornos ali de 10% ao ano, com uma volatilidade muito baixa, né? Que é uma característica dos fundos de crédito. Por mais que em alguns momentos a volatilidade seja mais alta, a característica é uma volatilidade baixa. Então, a gente tem percebido essa migração e uma demanda muito grande, com consequente, né, fechamento dos spreads. Então, a gente tem percebido que os spreads seguem a toada de fechamento, né? O prêmio de risco pago pelas empresas segue essa toada de fechamento. Para vocês terem ideia, no mês de setembro agora, né, a cesta de debêntures indexadas ao CDI, que é o IDA-DI da Ambima, teve um fechamento de 4 pontos base, né, 0,04% ou 4 pontos base, e esse índice tem uma duration de 2 anos. Então, você já tem um ganho de capital aí por conta desse fechamento, mas a gente tem, né, uma taxa de carregamento muito boa. Então, quando a gente para olhar esses índices, né, eles estão rodando ali em cerca de 1,5% de carrego. E quando a gente olha os fundos da XP Asset, a gente costuma dizer que essas carteiras elas valem ouro, porque a gente conseguiu, né, vim fazendo uma reciclagem de capital, mantendo um spread alto das carteiras. Então, para vocês terem ideia, né, como é que a gente tem se apropriado desse movimento de fechamento dos spreads, realmente tendo alocado os fundos, né, de uma forma, né, mais forte. Então, a gente tem carregado um caixa um pouco menor, tem se posicionado com fundos super bem, com os fundos super bem alocados, para poder se apropriar, né, desse fechamento dos spreads, que é o que naturalmente a gente já vem comentando há muito tempo. Então, olhando um pouco a foto dos fundos, né, de fechamento de setembro, a gente tem o XP Corporate Light, com carrego de CDI mais 2,13. Então, né, mais uma vez, se a gente ficar com os spreads parados, né, você vai levar para casa, assumindo uma Selic terminal aí de 9,25, que é o que a gente tá acreditando, retornos acima de 11% para um dos fundos mais conservadores da casa. Quando a gente olha o XP Corporate Top, a gente está falando de um carrego de CDI mais 2,76. Então, poxa, quase 60 pontos base mais alto. E quando a gente olha o Corporate Plus, a gente está falando de um carrego de CDI mais 3,56. Então, poxa, esses fundos high grade, né, os fundos das SP Assets com carrego bem diferenciados aí no mercado. Olhando já para os fundos com risco de mercado, né, aqui falando dos XP Debêntures incentivadas, do XP Horizonte, nosso fundo de previdência, os fundos tiveram uma boa performance, né, sobretudo dentro desse cenário, né, de volatilidade de abertura das taxas de juros. O XP Horizonte, né, que é onde a gente carrega metade do portfólio alocado em crédito e metade operando de uma forma dinâmica essa curva de juro real, as NTNBs, até mesmo as debêntures, né, indexadas ao IPCA, a gente já vinha reduzindo o risco dessas carteiras, a gente já vinha entendendo o melhor vértice para se posicionar, para poder apropriar para o nosso investidor esse carrego do IPCA mensal, que eu comentei que está em 1%, até acima, e a gente conseguiu entregar uma boa performance. Então, é engraçado porque as NTNBs longas voltaram ali para cima de PCA mais 5, e eu me lembro que ao longo do mês muita gente veio perguntar para a gente o que a gente achava, etc. A gente comentou que, poxa, dadas as incertezas gerais e de Brasil no que tange fiscal e etc., a gente achava que não faria muito sentido voltar, ter alocação nesse vértice. Enfim, a gente operou esse vértice no passado, né? A gente está fora, porque a gente realmente acha que esse negócio vai se acomodar em outro patamar de taxa de juros. Mas, de toda forma, a gente conseguiu, né, dentro ali da parte intermediária da curva, entre a B23 e a B26, B28, a gente conseguiu se posicionar e ser mais ativo, né, nos trades e conseguiu entregar uma boa performance. No nosso fundo de debêntures incentivadas, né, que ele naturalmente tem um risco de mercado maior, porque ele é totalmente investido em debêntures indexadas, né, ao IPCA, a gente teve uma vol mais alta, né, então, poxa, não teve como muito fugir do que a gente percebeu no mercado, mas ainda assim a gente, né, conseguiu um retorno positivo no mês, tá? Um retorno de, enfim, 108% do CDI, 0,48%. E no ano a gente entrega um retorno de 2,81%, lembrando que isso é isento para o investidor. Então a gente percebeu que no mês
A gente teve mais saques do que entradas no fundo, mas inegavelmente, né, essa gestão ativa, né, o poder da isenção do fundo. A gente tem que lembrar que o investidor, quando olha para esse fundo, tem que fazer a conta, né, da isenção tributária. O fundo não cobra, né, não tem incidência de imposto de renda. Então, poxa, quando você compara com os demais fundos, né, basta que você faça o gross up ali e vai ver que, poxa, faz muita diferença essa não incidência do imposto. Então, no fechamento de setembro, esse fundo entrega 2,81%, 3 pontos percentuais acima do IMA geral, que é ali o benchmark do fundo, 112% do CDI. Quando a gente olha as janelas longas, aí, né, a gente entrega 275% do CDI em 12 meses, é 8,28% isento para o investidor. E nas janelas mais longas, todas acima de 150% do CDI. Nas janelas de 24 meses, 176% do CDI, quase 5% acima do IMA geral. Na janela de 36 meses, 230% do CDI. Na janela de 48 meses, 188% do CDI. Então, a gente gosta muito de ressaltar esse veículo, porque além da isenção, uma gestão ativa, né, por mais que a gente tenha que carregar debêntures, né, em 85% do portfólio, a gente consegue sim fazer boas escolhas, né, no que tange prazo, setores, etc. Para finalizar, falar um pouco da nossa família de crédito estruturado, a família XPCE. No mês a gente fez foi implementada a alteração do prazo de resgate do XPCE 180. Ele se tornou um fundo com prazo de resgate em 120 dias. Então, a gente fez um trabalho muito forte junto do administrador, junto dos prestadores de serviço, porque a gente precisava ter a convicção que a alteração do prazo de resgate não alteraria de uma forma profunda as características do mandato. Lembrando que esse mandato, agora em novembro, completa 6 anos de existência. Então, uma performance muito diferenciada dentro da indústria, uma carteira pulverizada, com, poxa, praticamente 5 alocações de risco, né, de setores, né, distintos. E a gente começa a perceber também que, por mais que o prazo de resgate ainda seja dilatado no comparativo aos demais fundos de renda fixa, aqui, né, eu acho que o diferencial desse produto é realmente o retorno histórico e como é que ele se insere, né, na alocação de risco. Então, a gente acha que essa mudança, né, foi muito interessante para poder ajudar aí, né, vocês, agentes e os clientes, na hora dessa escolha. E bom, para finalizar, a gente segue bem animado, né, com o cenário de crédito, por conta naturalmente dos riscos, né, corporativos. Então, por mais que o cenário macro em seja ainda, né, bastante parcimônia, a gente vem comentando isso, né, o setor corporativo ele fez o dever de casa nos últimos anos, e o Júlio comentou, e realmente super importante, a mudança, né, do cenário que a gente vinha carregando desde 2016. Então a gente tem um cenário mais contracionista, de juros mais altos e etc., um cenário de eleição no ano que vem, que vai também sejar um pouco mais de parcimônia, mas o setor corporativo ele conseguiu fazer o dever de casa no que tange ali adequação de ativo e passivo, conseguiu alongar suas dívidas, as empresas ficaram mais produtivas. Eu venho falando isso desde o Covid, mas efetivamente a gente percebe isso na divulgação dos resultados trimestrais. Então a gente segue bem animado com o setor e a gente segue corroborando a alocação, né, na classe de crédito. Do meu lado é isso, pessoal.